CNN Prime Time deste domingo, 24 de maio, traz o olhar para a próxima semana, que pode ser decisiva para a discussão da PEC do fim da escala de trabalho 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deve se encontrar amanhã com o presidente Lula para afinar o texto que ainda está em aberto. Um dos principais impasses é sobre o tempo de transição para o começo da proposta. E um grave acidente entre o ônibus e uma carreta deixa 8 mortos e 10 feridos no norte do estado de Minas Gerais. No noticiário internacional, negociadores dos Estados Unidos e do Irã discutem os detalhes para o acordo final. Segundo fontes ouvidas pela CNN, o Irã entregaria os estoques de urânio. E a Rússia usa um míssil capaz de transportar ogivas nucleares em um ataque contra a Ucrânia. Sirenes soaram e a população precisou buscar abrigo em Kiev. No futebol, o goleiro Alisson volta a jogar depois de 2 meses afastados dos gramados. Nesta semana, a seleção brasileira já se apresenta para a Copa do Mundo com o Alisson confirmado. Estamos ao vivo com reportagens especiais e análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Estevão Limana e este é o CNN Prime Time. Uma boa noite para você. A semana começa com a expectativa pelo avanço da PEC que prevê o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, deve receber o texto do relator, deputado Léo Prates, e debater alguns pontos em uma reunião com o presidente Lula nesta segunda-feira. O governo discorda com a proposta sobre o período de transição para que as empresas se adaptem à mudança. Sobre esse assunto, portanto, eu converso com a repórter Duda Cambraia, que está ao vivo com a gente direto de Brasília. Duda, nos conte, o que falta para podermos ter um consenso a respeito deste texto? Uma boa noite para você. Boa noite, Estevão. Boa noite a todos que acompanham o CNN Prime Time. Estevão, o que falta é justamente entrar em um acordo em relação ao tempo de transição para que as empresas se adaptem a essa redução da jornada de trabalho. Se vai ser imediato, se vai levar quantos anos, isso tudo vai ser discutido amanhã, nas primeiras horas dessa segunda-feira, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, além dos 2 chefes, tanto do Executivo quanto do Legislativo, também são esperados, por exemplo, o deputado federal Léo Prates, que é o relator dessa matéria na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e os ministros de Estado, José Guimarães, da articulação do governo, e também Luiz Marinho, ministro do Trabalho. E aí sim, a partir dessa reunião, esperado é que se chegue a um consenso em relação à transição. A quanto tempo vai demorar para que o trabalhador sinta na prática, no dia a dia, essa redução da jornada de trabalho. Por exemplo, essa semana eu conversei com o deputado federal Pedro Kizai, líder do PT na Câmara dos Deputados, e o líder do PT me afirmou que, pelo menos por agora, a bancada do partido não vai abrir mão de uma transição imediata, que é o que o governo tem insistido nesses últimos dias, que essa redução de 44 horas de trabalho semanais para 40 horas de trabalho seja feita ainda em 2026. Depois da aprovação da PEC, o governo pede que as empresas implementem essa redução em até 60 dias. E aí sim, existem outras propostas no radar, uma proposta um pouco mais longa, de 10 anos de transição, que alguns parlamentares ligados às empresas defendem, mas também existem outras propostas no meio termo de uma transição anual, 1 hora por ano, o que resultaria numa transição de 4 anos, ou uma redução imediata de 2 horas, e as outras 2 horas seria de forma anual, resultando então numa transição de 2 anos. Tudo isso vai ser discutido com o presidente Lula. A expectativa é que o relator apresente esse parecer na tarde dessa segunda-feira e o texto seja votado pelos parlamentares até quinta-feira. Muitas coisas acontecendo em torno desse tema. Estevão, a gente continua de olho nesse assunto essa semana aqui em Brasília. Eu volto com você. Muito obrigado. Essa é a Duda Cambraia falando com a gente ao vivo de Brasília.
E o analista Pedro Venceslau explica quais são os principais impasses e como a proposta pode avançar nesta semana em Brasília. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, devem se reunir na segunda-feira ou no máximo na terça-feira para ajustar os pontos finais da proposta que acaba com a jornada 6-1 e estabelece 2 folgas por semana. Ainda existem algumas resistências sobre o período de transição. Numa entrevista que deu na semana passada para a TV estatal, o presidente Lula mandou o seu recado. Diz que não dá para aceitar uma transição de 4 anos, ou seja, uma transição que seria de 30 minutos a cada ano. Para o presidente Lula, essa transição tem que acontecer imediatamente. E no entorno do presidente Lula, fala-se que é possível aceitar no máximo uma transição de 3 meses, mas essa negociação não vai ser fácil. Vários setores do empresariado têm pressionado o Congresso Nacional pedindo uma transição de 10 anos, o que definitivamente não é aceitável para o Palácio do Planalto. Num primeiro momento, a ideia é que se estabeleça, por meio da PEC, já imediatamente 2 folgas por semana, redução da jornada de trabalho e redução de 44 para 40 horas. A questão da transição, o tempo que ela vai demorar, e também das categorias com jornadas especiais, como por exemplo o telemarketing, podem ficar para um segundo momento e serem discutidas no âmbito do projeto de lei em regime de urgência do Palácio do Planalto, que está, por enquanto, em compasso de espera. O importante para o presidente Lula é que o eleitorado comece a aproveitar essas folgas antes da eleição e que a transição não aconteça num período tão longo que possa prejudicar o efeito eleitoral. No noticiário internacional, o mundo também está de olho num possível acordo de paz definitivo entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não vão apressar as negociações um dia depois que afirmou que um acordo com o Irã estava prestes a ser finalizado. Pontos como a entrega do urânio enriquecido por parte do Irã são divergentes. Quem explica é a correspondente em Nova York da CNN Brasil, a Priscila Yazbek. Depois de dizer no sábado que um acordo havia sido amplamente negociado e estava prestes a ser finalizado, neste domingo, Donald Trump disse que os negociadores americanos não deveriam se apressar e que o bloqueio aos portos iranianos seria mantido até que um consenso seja alcançado. O republicano, na publicação nas redes sociais, criticou o acordo firmado entre o Irã e os Estados Unidos na gestão de Barack Obama e disse que a transação negociada na sua gestão é o extremo oposto. Trump agradeceu aos aliados do Oriente Médio pela cooperação e apoio e disse que essa cooperação pode ser aprimorada se esses países aderirem aos acordos de Abraão, e ele disse que, quem sabe, o Irã também pode fazer parte desses acordos. Ele se refere aos acordos de relações diplomáticas entre Israel e os países árabes que foi estabelecido durante o seu primeiro mandato. O Irã é um inimigo histórico de Israel, portanto, essa parte da declaração pode soar como uma provocação. Mais tarde, em um segundo post, Trump repetiu que seu acordo é melhor que o de Obama e disse que ninguém nem sabe do que se trata porque ele ainda não foi totalmente negociado, contradizendo o post de sábado em que dizia que havia sido amplamente negociado e estava sujeito à finalização. A sinalização de que os Estados Unidos não vão ceder antes de um acordo concreto veio logo depois que Ted Cruz e outros republicanos linha dura criticaram as negociações. Cruz disse que seria um erro desastroso se o resultado do conflito for um regime iraniano ainda governado por fundamentalistas islâmicos, recebendo bilhões de dólares, com capacidade de enriquecer urânio e desenvolver armas nucleares e com controle sobre o Estreito de Hormuz. O Irã tem indicado que um acordo com os Estados Unidos incluiria a reabertura do Estreito de Hormuz, mas sob o controle de Teherã, o alívio de sanções dos Estados Unidos, o descongelamento de bilhões de dólares de ativos iranianos no exterior e a retirada de forças americanas da região. Discussões sobre o seu programa nuclear e a entrega do urânio enriquecido seriam definidas em negociações futuras. A agência de notícias estatal iraniana Fars relata que Teherã contestou a declaração feita por Trump no sábado de que o Estreito de
de Hormuz seria reaberto, dizendo que a hidrovia permanecerá sob controle iraniano. Uma fonte iraniana também disse que, embora o Irã tenha concordado que a quantidade de navios retorne aos níveis pré-guerra, isso de forma alguma significa livre passagem como existia antes na hidrovia. Mediadores também não cravam a finalização das negociações. O primeiro-ministro do Paquistão parabenizou Trump por seus esforços extraordinários para buscar a paz, mas não mencionou nenhum acordo ou o Estreito de Hormuz. Especialistas acreditam que as discussões podem se encaminhar para o fim da guerra, mas sem uma negociação que inclua grandes compromissos. A essa altura, a única condição que Trump mencionou que um acordo teria é a reabertura do Estreito de Hormuz, que o Irã diz que seria feita nos seus termos. Antes da guerra, os Estados Unidos buscavam a suspensão do programa nuclear do Irã, a entrega de urânio enriquecido e de seu arsenal de mísseis e ainda falavam sobre o fim do apoio a grupos armados na região e o levante da população iraniana. O Irã não concordou com nenhum desses pontos que ficariam para futuras negociações, isso se forem discutidos. Portanto, os Estados Unidos, neste momento, conforme o acordo vai se desenhando, não garantiram nada além de restaurar o status quo que havia antes de o conflito começar. Priscila Yasbeck, de Nova York, para a CNN Brasil. Os tiros registrados neste sábado perto da Casa Branca assustaram jornalistas que cobrem a presidência americana. Uma repórter da rede ABC News teve que se abaixar no meio de uma reportagem. A equipe dela recebeu ordens para deixar o local imediatamente. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. Deal is close, only for the two sides to remain far apart. Down, stay down, please. All right, don't worry. Let's go. We have to evacuate shooting. O homem que atirou contra os agentes foi morto. A CNN apurou que ele foi identificado como Nasir Best, de 21 anos. Ele já tinha sido detido anteriormente pelo Serviço Secreto em outras ocasiões e já foi internado no Instituto Psiquiátrico de Washington para avaliação mental. Ele também fazia postagens nas redes sociais. Infelizmente, um pedestre que passava pelo local foi atingido e está no hospital em estado grave. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, confirmou agora à noite que mais de 900 casos de ebola são considerados suspeitos na República Democrática do Congo. Mais de 100 estão confirmados. Em entrevista à CNN, a médica infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, falou sobre a gravidade deste surto e avaliou que o risco de uma pandemia por ebola, no momento, é baixo. A gente acredita que o risco da gente ter uma pandemia igual a gente teve a de Covid, no momento ele ainda não é grande, ele é pequeno, mas quando a gente avalia todos os surtos que já aconteceram de ebola, dessa vez o surto ele demorou muito para ser detectado. Então, quando a gente compara esse surto atual com surtos anteriores, o número de casos que vem sendo detectados por dia, por semana, está num aumento assim, muito expressivo, muito maior e mais acentuado do que em anos anteriores. E a gente já viu que a epidemia, você acabou de falar, né, já saiu da fronteira ali da República Democrática do Congo. A gente já tem casos em Uganda, a gente já tem o americano que foi transferido para a Alemanha. E é uma região muito sensível, porque é uma região que tem conflitos internos ali. É uma região que tem muito pouco acesso à saúde, né, então muito pouco preparada para um programa dessa magnitude. Então, uma conjunção de fatores que favorecem, se a gente não destinar recursos ali e se o mundo não destinar a sua atenção ali para controlar essa epidemia, o risco disso se alastrar e a gente ter um problema maior é muito grande. 8 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e uma carreta no norte do estado de Minas Gerais. Entre as vítimas estão 3 crianças. A BR-251 ficou 10 horas
totalmente interditada por conta do acidente, mas foi liberada no final da tarde de hoje. A repórter da Itatiaia, a Fernanda Viegas, acompanhou o caso. 3 crianças estão entre as vítimas de um grave acidente que aconteceu na madrugada de hoje entre uma carreta e um ônibus interestadual. Os 2 veículos colidiram por volta de 4h30 da manhã na BR-251, à altura do quilômetro 236, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais. Ao todo, 8 pessoas perderam a vida, entre elas 2 crianças entre 10 e 12 anos de idade e um bebê de colo. O Corpo de Bombeiros está estimando a idade das vítimas pelo tamanho dos crânios, já que as vítimas foram carbonizadas. Após a colisão, os veículos pegaram fogo e ficaram completamente incendiados. No total, 17 pessoas estavam no ônibus, 15 passageiros e 2 motoristas. Todas as pessoas que perderam a vida estavam no ônibus. Na carreta estava apenas o motorista. Ele ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU à cidade de Pedra Azul, em um hospital nessa cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de São Bernardo do Campo para Aracaju. Já a carreta ia de Fortaleza para Piracicaba. Essa carreta estava transportando sucata e teve um momento em que as pessoas acreditaram que tinha um terceiro veículo envolvido, já que peças de veículos estavam espalhados pela rodovia. Contudo, era este material que era transportado pela carreta, sucatas, e aí tinham peças de carro dentre este material. 5 anos depois, está marcado para amanhã o júri popular sobre a morte do menino Henri Borel. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, são os réus. Eles são acusados pela morte da criança dentro de casa, no Rio de Janeiro. A sessão acontece depois de uma sequência de manobras da defesa de Jairinho para tentar adiar o júri. O julgamento foi remarcado para segunda-feira, dia 25 de maio, depois de ter sido adiado lá em março. Isso porque os advogados de defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, que foi vereador aqui do Rio de Janeiro, eles abandonaram o plenário quando este julgamento ia acontecer. Então, na época, teve que ser remarcado para esta próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Coincidentemente, neste domingo, completam 4 anos da criação da Lei Henri Borel, conhecida como Lei Henri Borel, uma lei que protege crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Ao longo desse processo, de março para cá, a defesa de Dr. Jairinho tentou remarcar o julgamento algumas vezes. Eles tentaram adiar esse julgamento por algumas vezes, mas isso foi negado. Da primeira vez, eles tentaram mudar o local do julgamento, tentaram fazer com que o julgamento fosse realizado fora do Rio. De acordo com eles, há uma comoção pública muito grande aqui na cidade, mas fato é que a comoção é nacional, já que existe, inclusive, uma lei Henri Borel, Depois, eles solicitaram ao Superior Tribunal de Justiça uma realização de nova perícia no computador e celular que fazem parte desse processo, que também foi negado por unanimidade. Henri Borel tinha 4 anos, em março de 2021, quando foi levado para o hospital pela mãe, Monique Medeiros. Ele tinha 23 lesões no corpo. Na época, a mãe afirmou que ele tinha caído da cama. O Instituto Médico Legal, posteriormente, confirmou que ele tinha sofrido 23 lesões. Desde então, Monique Medeiros, que é a mãe dele, e Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, que era o padrasto dele, respondem por este caso. Então, ambos agora serão julgados nesta segunda-feira. A CNN Brasil vai acompanhar tudo e comentar aqui em tempo real. A região Nordeste entrou em alerta para perigo de chuva intensa. A situação de maior risco é no estado da Bahia. O INMET emitiu aviso para algumas localidades baianas com previsão de chuva intensa e ventos de até 100 km por hora.
população deve ficar atenta porque essas condições aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e diversos outros transtornos, principalmente em áreas urbanas e regiões historicamente vulneráveis. Segundo o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os ventos podem ter rajadas entre 60 e 100 km por hora. Já os volumes de chuva, o órgão prevê entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até 100 milímetros nos acumulados ao longo do dia. São áreas do Nordeste que estão com esse alerta para chuva intensa no domingo, mas pode durar até o começo da semana. Na Bahia, parte do estado entrou em grau de severidade e de perigo, principalmente na região metropolitana de Salvador e também no sul baiano. As pancadas de chuva intensas mesmo, elas podem ocorrer a qualquer hora do dia. O Instituto alerta ainda que, se for possível, devem ser evitadas áreas de risco, mas quem estiver envolvido em alguma situação grave pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil de sua cidade. Então, além do alerta de perigo, outras regiões da Bahia também estão em aviso de perigo potencial, como o Centro-Sul, Nordeste baiano, Centro-Norte e outras áreas do litoral. Nessas localidades, a previsão é de chuva moderada e ventos de até 60 km por hora. A tendência é de continuidade da instabilidade, principalmente no leste baiano, com maior intensidade em trechos do litoral. A Bahia segue entre os estados do Nordeste com maior potencial para acumulados expressivos de chuva neste fim de semana. A gente faz agora uma rápida pausa, mas a seguir no Prime Time vamos falar que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana os recursos contra a decisão que ampliou a responsabilização das Big Techs por conteúdos publicados por usuários. E ainda, a Rússia ataca a Ucrânia com um míssil hipersônico capaz de transportar ogivas nucleares. A nossa programação volta em instantes. Estamos de volta com o Prime Time, agora 8h30 pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua companhia neste finalzinho de domingo e de final de semana. As apostas do Rio de Janeiro e de Fortaleza dividem o prêmio de 300 milhões de reais da Mega Sena. No Ceará, um bolão com 100 cotas acertou as dezenas da loteria. Já no Rio, a aposta foi única, feita em uma casa lotérica. Os vencedores levarão mais de 168 milhões cada. Vamos lá, os números sorteados foram 3, 30, 33, 35, 45 e 47. Esse sorteio marcou a edição comemorativa de 30 anos da Mega Sena. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana os recursos contra a decisão que ampliou a responsabilização das Big Techs por conteúdos publicados por usuários. Esse julgamento será realizado no plenário virtual da Corte. Quem volta com mais informações ao vivo com a gente é a repórter Duda Cambraia, que já está comigo aqui no nosso telão. Duda, uma boa noite para você mais uma vez. Nos conte mais a respeito deste tema. Boa noite novamente, Estevão, e a todos que acompanham o CNN Prime Time. Como você disse, Estevão, esse julgamento está marcado para começar na próxima semana, na sexta-feira, no plenário virtual da Suprema Corte, onde todos os ministros do Supremo Tribunal Federal votam, analisam esses recursos das Big Techs. Plataformas como o Google e o Facebook entraram com recursos pedindo esclarecimentos por parte da Suprema Corte em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado em relação ao marco civil da internet. O Facebook, por exemplo, questiona ao Supremo Tribunal Federal quando essas mudanças vão começar a valer na prática e pede também uma transição, um prazo de até 6 meses para se adaptar a esse novo cenário, enquanto o Google questiona as regras que envolvem, por exemplo, a notificação extrajudicial feita por usuários para a derrubada de posts.
Só explicando para o nosso telespectador, antes dessa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em junho do ano passado, as plataformas apenas eram responsabilizadas quando deixava de cumprir uma decisão judicial de derrubada de posts criminosos nas plataformas. E agora, com esse endurecimento das regras, as plataformas podem ser responder judicialmente em mais situações, como, por exemplo, quando notificadas extrajudicialmente pelos próprios usuários para a derrubada de posts considerados criminosos. Essa pauta foi pautada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal no mesmo dia que o presidente Lula decretou 2 textos que também endurecem as regras para as Big Techs. A gente acompanhou esse momento direto do Palácio do Planalto, num evento em comemoração aos 100 anos do pacto, dos 100 dias, melhor dizendo, do Pacto Nacional contra o Feminicídio. E aí, nessa ocasião, o presidente Lula assinou 2 decretos. Um deles, por exemplo, regulamenta o Marco Civil da Internet. E aí sim, a resposta foi quase imediata, Estevão, de deputados da oposição entrando com projetos de decretos legislativos para tentar barrar esses decretos. Então a gente vê essa movimentação nos 3 poderes e continua acompanhando essa ação no Supremo Tribunal Federal e os recursos que devem ser julgados já na próxima sexta-feira. Estevão. Muito obrigado, Duda Cambraia. A Rússia lançou ataques massivos contra a Ucrânia neste domingo. Mais de 90 mísseis foram lançados, incluindo um míssil hipersônico, que é capaz de transportar ogivas nucleares. Na capital Kiev, 4 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas. Foi um dos piores ataques desde o início da guerra. Mais de 600 drones e 90 mísseis, incluindo um Oreshnik. O míssil hipersônico russo tem capacidade para transportar ogivas nucleares e só foi disparado outras 2 vezes, sempre com explosivos convencionais. A ofensiva atingiu Kiev e áreas próximas. Neste vídeo, é possível ver o momento exato em que um míssil atingiu um prédio na capital ucraniana, provocando uma forte explosão. Impactos como esse foram sentidos várias vezes ao longo da madrugada. Moradores de Kiev se abrigaram no metrô. Foi aterrorizante, assustador. Estamos aqui há mais de 3 horas, ouvindo as explosões lá em cima, disse a ucraniana Natalia Svarit, de 62 anos. A Ucrânia divulgou vídeos que mostram a destruição após o ataque. E o presidente Volodymyr Zelensky chamou os russos de malucos ao visitar um prédio atingido em Kiev. Ele disse que a ofensiva destruiu apartamentos, escolas e até o museu de Chernobyl. Líderes europeus condenaram o ataque e classificaram o disparo do Oreshnik como uma escalada. O Kremlin confirmou ter usado o míssil hipersônico. A ofensiva foi uma resposta ao ataque que atingiu um dormitório estudantil em Luhansk, região da Ucrânia controlada pelos russos. 21 pessoas morreram. O Kremlin acusa a Ucrânia de crimes de guerra, enquanto Kiev nega que o prédio fosse alvo. Na linha de frente da guerra, a CNN acompanhou soldados ucranianos por uma rodovia estratégica e testemunhou ataques intensos com drones russos. Foram 14 num percurso que dura 5 horas. Eles chamam isso de estrada da vida, mas é sobre sobrevivência, não sobreviver. É mais seguro ir a pé, sob céus dominados por pequenos drones assassinos que atacam qualquer veículo. As redes tentam bloquear o horror vindo do alto. Se for possível, faça do robô seu amigo, seu carregador, embora as máquinas normalmente sejam um inimigo aqui. This now, pretty much all over the front lines. Tiny bits of fiber optic cable used to connect drones to their controller can go on for tens of kilometers, stopping the jamming before. Um drone russo acima. Os ucranianos abrem fogo. Follow him. Stay in the doorway.
Eles o atingem. That's the impact. And you have to split out because the drone will try and target groups of individuals. Sometimes 1, 2, 3 you find. Estamos fazendo o trajeto habitual de Sasha e Bogdan por essa estrada entre duas posições ucranianas. Mas leva 5 horas e somos sobrevoados por drones de ataque 14 vezes. The battlefield has completely changed in a matter of a year. Nobody drives cars on this road unless you have to. Nobody drives in tanks. That's outgoing artillery. These robots used for resupply. Up ahead we can see people repairing the nets, a kind of key protection. But these used to resupply food, ammunition, all around the front line. O próximo está bem sobre nós. Eles o atingem. Aquele rastro cinza e ele cai. Descendo em zumbido. Mas não explodiu. Destroços flutuam. Não houve explosão. Então estamos vivos. Pode ter sido um drone de reconhecimento, mas voava como um drone russo de ataque. Mais adiante fica à frente de Konstantinivka, onde o avanço do Kremlin foi reduzido a passos lentos, ao enorme custo em toda a linha de frente de 35 mil russos mortos e feridos por mês, segundo a Ucrânia. Chegamos ao bunker para descansar um momento e ver os drones troféus, mas precisamos voltar. Assim que saímos, eles estão sobre nós novamente. Esta é a nova guerra. Esconder-se, atirar para o céu, correr. Lançar drones de volta. Have to walk in, but also walk out. O zumbido fica com você ecoando nos ouvidos por horas depois. Não há trégua. A fumaça cinza talvez tenha atingido a rede. That was close, loud. You could hear the shrapnel landing on the tarmac, clearly targeting that armored vehicle. É difícil ver como esse desgaste é uma vitória, mas é. A Ucrânia, a pé, com robôs dando suporte, a automação substituindo tropas escassas, vai mantendo posições. Os drones nunca param, mas a Ucrânia também não. Adaptando-se, aprendendo, desenvolvendo essa nova forma de guerra e esperando que qualquer vantagem dure o suficiente para fazer a Rússia recuar. Nick Payton-Walsh, CNN, Druzhivka, Ukraine. Nas Filipinas, pelo menos uma pessoa morreu depois que um prédio desabou. Outras 21 estão desaparecidas. Os socorristas escalam a pilha de concreto e aço retorcido na busca por sobreviventes. Eles contam com o apoio de cães e dispositivos para detectar batimentos cardíacos. 2 pessoas que estavam presas sob os escombros se comunicaram com os agentes de resgate, mas ainda não há informações sobre as outras. As autoridades investigam as causas do desabamento ao norte da capital, Manila. Os registros mostram que o prédio tinha licença aprovada para 9 andares, mas um 10º piso com piscina vinha sendo construído. E a SpaceX do empresário Elon Musk divulgou um documento para começar a fazer parte da Bolsa de Nova York. Nele, a empresa detalhou um plano para uma colônia em Marte e uma economia lunar. Quem conta essa história é o analista de economia e editor do CNN Money, Fernando Nakagawa. Pessoal, os planos de Elon Musk e da SpaceX são ambiciosos. Essa é a palavra. O documento que eles entregaram nos últimos dias para o mercado financeiro, para a SEC, a entidade que regulamenta o mercado financeiro nos Estados Unidos, tem quase 300 páginas. E lá eles detalham o que querem fazer no futuro e o que planejam fazer com o dinheiro que querem captar dos investidores.
A operação deve levantar entre 70 bilhões e 80 bilhões de dólares. Se esse valor for confirmado, a empresa vale 1,5 trilhão de dólares. Se tudo se confirmar, será o primeiro IPO, que é o nome em inglês para esse tipo de operação, né, de oferta de ações, na casa do 1 trilhão de dólares. A empresa quer usar o dinheiro para suas 3 atividades, que é o transporte espacial, a colonização da Lua e de Marte, além da mineração de asteroides. Mas vamos aos detalhes destes planos tão ambiciosos. Então, a principal ação ali de Musk e da SpaceX é criar uma colônia humana permanente no planeta vermelho, em Marte, com até 1 milhão de pessoas vivendo lá no outro planeta. Além disso, eles querem estabelecer uma economia espacial e transportar humanos e carga para a Lua e para Marte. Eles reconhecem que algumas dessas tecnologias ainda não estão comprovadas e mesmo algumas sequer existem. E por causa disso, reconhecem que há risco de que esses projetos, esses sonhos podem não alcançar viabilidade comercial. Musk terá quase um poder supremo dentro da empresa, porque ele pode eleger, destituir, preencher qualquer vaga entre os principais acionistas. Ele vai continuar com 85% das ações. No ano passado, essa empresa teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares, mas diz que no futuro dará lucro. E aí uma curiosidade, a SpaceX comprou nos últimos anos mais de 170 milhões de dólares no Cybertruck, aquele carro todo geométrico, futurista da Tesla, que é a montadora de Musk. Os aficionados por carros estavam querendo entender quem estava comprando tanto carro da Tesla. Eis a resposta, está nesse documento. A operação vai acontecer nas próximas 2-3 semanas. São 23 bancos que estão assessorando a SpaceX e entre eles há um banco brasileiro, o BTG Pactual, faz parte desse consórcio. Se você tem investimentos no exterior, ali pelo aplicativo do celular, dá para investir hoje no exterior, dá para fazer a subscrição, ou seja, levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho interesse em comprar ações dessa empresa que promete levar a gente para a Lua e para Marte. Quem sabe? E a China lançou hoje uma nova missão espacial tripulada. Foi a primeira com uma astronauta de Hong Kong. A tripulante se chama Laika Ing e vai operar alguns equipamentos durante essa expedição. Outros 2 astronautas fazem parte da equipe. Um deles deve permanecer na Estação Espacial Chinesa por 1 ano. Estão a bordo também 2 representantes do Corpo de Astronautas do Exército de Libertação Popular. O lançamento é uma nova etapa do programa espacial chinês, depois de uma série de novos investimentos por parte do governo do país. E assim a gente encerra a edição de hoje, deste domingo, do CNN Prime Time, desejando para você uma ótima noite e um bom restinho de final de semana. Pense bem, pense CNN.